Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsu, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Ordalha e os internautas do Facebook, com boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Narci Meirelles para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra em Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor: eu sou ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quero convidar todos os internautas que estão nos assistindo para nos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito nosso assessor jurídico para ler a ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária de 2023, levada a efeito às 20 horas e 10 minutos do dia 26 de setembro de 2023, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, em Itaúsu, Goiás, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelande Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Colemar Vicente da Silva, Júlio César da Silva Felisberto, Gilberto Fonseca Neto, Luiz Antônio Batista de Moraes, Narciso Silva Meirelles, ausente, a vereadora Kênia Vicente Pedroso, cuja ausência fora devidamente justificada, ab initio, verificadas as formalidades legais e regimentais, sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou aos presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então, declarou aberta a fase do expediente do dia, colocando em votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, que consistiu em 1. Parecer da CCJ acerca do projeto de lei legislativo número 07/2023, que dispõe sobre a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e seus familiares. Em seguida, declarou encerrado o expediente do dia e, em ato contínuo, declarou aberta a ordem do dia, colocando única discussão à votação o parecer da CCJ acerca do PLL 07/2023, o qual foi aprovado à unanimidade. Em primeira discussão e votação, o PLL 07/2023, o qual foi aprovado à unanimidade. O senhor presidente encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores que utilizariam a tribuna para as considerações finais, onde apenas o vereador Luizinho fez uso da palavra. Por fim, o presidente da Casa, vereador Fernando, agradeceu mais uma vez a presença de todos, colocou-se à disposição e, nada mais havendo a ser tratado, convocou os nobres edis para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 27 de setembro de 2023, na Câmara Municipal de Itaúsu, às 19 horas e 30 minutos, e declarou encerrada a sessão, cuja ata foi redigida por mim, pelo senhor Leonardo Henrique Coimbra, diretor da Casa, a qual, após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da sessão poderá ser acessada no Facebook oficial da Câmara Municipal, pelo link da Câmara, no Facebook da Câmara. Fernando Roberto da Costa, presidente, Ardelando de Oliveira Silva, primeiro secretário, Wesley Jean Luiz Pedrosa, segundo secretário. Lido, senhor presidente. Discussão da ata da sessão anterior.
Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao assessor jurídico a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, no expediente do dia, requerimento número 099/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaúsu, Goiás, Luiz Antônio Batista de Moraes, Luizinho, signatário deste, vereador em exercício no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após aprovado em plenário, que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo, bem como ao secretário municipal de esportes, para que os treinos da Escolinha Atletas do Futuro realizem no Estádio Municipal Cruzeiro do Sul, ao invés do campo sintético João Barbeiro, como tem sido. Justificativa. Sintético, João, aqui está João Barbeiro. Sebastião? Vou fazer uma retificação. Egrégio Parlamento. Os treinos da Escolinha Atleta do Futuro têm ocorrido há anos no campo sintético João Barbeiro, também, Sebastião, né? Sebastião Barbeiro na saída para o distrito de Ordalha. Ocorre que os jogos contra as equipes das cidades vizinhas sempre são em campos profissionais, como do Estádio Municipal de Itaúsu, onde os nossos pequenos atletas ficam totalmente perdidos, por não terem habilidades de jogar em campão. Além do mais, o campo sintético fica às margens de uma avenida que dá continuidade à rodovia GO 154, com alto fluxo de veículos e caminhões, não tendo local para estacionar. E, ultimamente, a PM Goiás tem lavrado dezenas de multas aos pais que acompanham os treinos. Dessa feita, visando o futuro de nossas crianças, requeiro que seja disponibilizado o Estádio Cruzeiro do Sul, se possível, após as 18 horas, para que nossas crianças e adolescentes possam treinar. Assim, requeiro e justifico. Itaúsu, 27 de setembro de 2023. Luiz Antônio Batista de Moraes, Luizinho, vereador autor. Parecer, tem também 4 pareceres da Comissão de Fiscalização. Referência, Comissão Permanente de Fiscalização. Referência, parecer jurídico ao parecer prévio do TCM Goiás, número 00319/2010, oriundo do processo 011-769 do TCM Goiás, responsabilidade pelas contas. Prefeito Municipal de Itaúsu, gestão ano 2006, senhor Alvilmar Thiago de Almeida. Relator, vereador Arderlan de Oliveira Silva. Natureza, análise do aspecto fiscalização, parecer prévio do TCM Goiás, número 00319/2010, oriundo do processo número 011-769/2009 do TCM Goiás, prestação de contas. Trata o presente caso de analisar o aspecto de regular tramitação, organização e regularidade das contas referentes à prestação de contas do governo do ano 2006, as quais ainda foram apreciadas pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás. Como já foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, existe regramento próprio para apreciação de tais contas, dada a sua relevância e importância no cenário municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do município por meio da apreciação das contas a serem prestadas pelo prefeito municipal, o que é feito anualmente. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos municípios, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, a qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Observamos que os ditames esculpidos no artigo 31 da Constituição Federal foram todos atendidos até este momento, pois existe parecer prévio, as contas foram colocadas à disposição da comunidade por 60 dias, conforme edital referido, portanto, até aqui houve atenção aos primados constitucionais. Inclusive, as contas foram exaustivamente analisadas pelos órgãos fracionários do Legislativo local, não restando qualquer dúvida da possibilidade de sua apreciação pelo plenário. Este é o sucinto relatório. Ausentes preliminares a serem dirimidas. Mérito. No caso em Textilhas, as contas foram aprovadas em sede de recurso administrativo, já que o parecer resolução atestou o gasto efetivo com saúde e educação, além do equilíbrio das receitas e despesas. Portanto, somente em fase de interposição de recurso é que foi possível verificar a aplicação total, cabal,
do importe constitucional exigido, aplicação em ações de educação. No caso, houve inicialmente a constatação de que o prefeito municipal havia aplicado a importância correta relativa aos indispensáveis índices constitucionais. Item 2 do parecer prévio. Informa que, apesar de nova importação do balancete financeiro do IPREME, em 1º de agosto de 2007, permanece a diferença de 21 mil referente ao rendimento de aplicação contabilizado erroneamente na receita extra-orçamentária recorrente. Segue anexo novos dados via meio magnético do IPREME para saneamento da diferença de R$ 21.728,16, referente ao recebimento de aplicação contabilizada erroneamente na receita extra-orçamentária. Item 3. Permanece a divergência na movimentação financeira do artigo 17 relacionada à conta depósito, onde foi demonstrada uma inscrição IBAIX no valor de R$ 20 mil e uma inscrição IBAIX no valor de R$ 13 mil referente a ISS. Ressalta-se que essa movimentação não se encontra nos balancetes financeiros do ano de 2006. O recorrente apresentou documentação e justificou a errônea contabilização. Item 5. Balanço patrimonial. Está divergente do saldo da conta bens móveis. Ressalta-se que, na relação analítica que compõe o ativo permanente, o montante dos bens móveis é de R$ 1.050.702,26, coincidente com o apurado pela Auditoria de Avaliação de Contas do Governo. O recorrente apresenta justificativas e sana irregularidade. Item 6. Permanece a divergência após novo levantamento da receita orçamentária, da receita extra-orçamentária, depósitos irrealizável e na conta despesa extra-orçamentária. Depósitos, recorrente. Segue em anexo dados via meio magnético no balanço geral 2006 para saneamento das divergências da receita orçamentária e receita extra-orçamentária, regularizando a situação. Item 7. Do valor de R$ 1.141,36 inscrito no exercício de 2005, nada foi esclarecido ou comprovado por documentação a levar a débito ao ordenador da despesa o montante de R$ 1.141,36 e ainda dos demais valores inscritos no realizável. Recorrente apresenta justificativa e sana irregularidade. Item 8. Permanece a divergência quanto da análise comparativa dos dados enviados ao Tribunal de Contas e lançados no sistema de informática do arquivo do balancete do município com o lançamento do arquivo Balanço Geral 2006. Recorrente informa que seguem anexos dados via meio magnético. Em análise do processo, verifica-se a consolidação dos balancetes de 2006 foram corrigidos a divergência sanada. O referido item dos limites constitucionais. A aplicação de recursos na manutenção de ensino de 2006 foi de R$ 1.140.597,87, correspondente a 24,33%. O recorrente apresenta novas despesas e fecha com o valor de 27,25%, sanando assim a irregularidade do item 8. No caso do parecer prévio, há indicação de que o prefeito municipal teria juntado novos documentos capazes de comprovar a lisura de suas contas. Inclusive, é de se observar que, relativamente às contas de outros exercícios, sempre houve a anuência e comprovação do plano de aplicação no mínimo de educação. Muitas outras situações apontadas pela equipe técnica dizem respeito à ausência de informações que somente foram apresentadas em meio eletrônico após a provocação do tribunal em ocasião e momentos de se apresentarem diligência. O que deve a Câmara de Vereadores analisar é o estado de satisfação da gestão no ano exercício financeiro 2006, ou seja, segundo ano de governo do mandato 2005-2008. Se as políticas públicas estavam sendo desenvolvidas a contento e se existia um alto índice de confiança na gestão e um índice de presunção de legalidade e eficiência da gestão pública. Não houve nenhuma denúncia desabonando as contas, portanto, o que o legislador deve ter ciência é de que houve recurso. As contas não foram aprovadas de plano e ainda deve ser analisado o índice de evolução e satisfação com a gestão municipal naquele momento em específico. Visto que a decisão deste Parlamento é uma decisão político-administrativa, o Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário 729/744 assim o decidiu. Enfim, diante da situação posta, compete à Câmara de Vereadores, após assegurado o devido processo legal, contraditório para defesa, assentar o julgamento a respeito dos fatos jurídicos executados no ano de 2006. O que se precisa assentar é que as contas foram aprovadas em sede de recurso ordinário e com a mera juntada de novos documentos
e instrumentos formais demonstrativos da regularidade, bem como envio de dados que poderiam ter sido encaminhados no início da apresentação das contas, inclusive as contas foram aprovadas 4 anos após a fiscalização do exercício. Mesmo assim, necessária para efetivação dos direitos constitucionais, análise do contraditório da ampla defesa e o devido processo legal, que está no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Portanto, a conclusão dessa comissão fracionária é de que os direitos constitucionais básicos do prestador de contas foram observados, o direito à sociedade em ter as contas analisadas com imparcialidade e com responsabilidade também foi observado, já que as contas ficaram sob a apreciação da comunidade pelo prazo de 60 dias. A precisa conceituação de expressões como parecer prévio e contas do prefeito, ou de forma mais genérica, contas de governo, são necessárias para esclarecer o assunto abordado neste parecer. Portanto, a emissão do referido parecer prévio pelo TCM constitui etapa fundamental no processo de controle externo da gestão pública, pois subsidia o poder legislativo com os elementos técnicos de que necessita para emitir o seu julgamento acerca das contas em comenta, sem que ele esteja necessariamente obrigado. Conclusão. Após avaliar todas as nuances e toda a linha de argumentos contidos no parecer prévio, peça formal analisada por essa comissão, chegamos à conclusão de que as contas de governo referente ao exercício 2006 estão aptas a serem julgadas. Os elementos constantes indicam relevância jurídica e as nuances e análises apresentadas pela Corte de Contas podem ser mantidas ou rejeitadas pelo plenário da Câmara Municipal de Itaúsu, único órgão com competência para julgar o mérito das contas prestadas. Este é o parecer que submetemos à elevada apreciação do plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itaúsu, 25 dias do mês de setembro de 2023. Kênia Vicente Pedroso, vereadora, componente da comissão. Aderlande Oliveira Silva, vereador relator. Wesley Jean Luiz Pedrosa, vereador membro. E Gilberto Fonseca Neto, vereador membro. Segundo parecer, Comissão Permanente de Fiscalização ao parecer prévio do TCM Goiás 00126/2009, oriundo do processo 07161 de agosto de 2009, do TCM Goiás. Responsabilidade pelas contas. Prefeito Municipal de Itaúsu, gestão 2007, senhor Alvilmar Thiago de Almeida. Vereador, relator, Arderlande Oliveira Silva. Natureza, análise do aspecto fiscalizatório, parecer prévio do TCM Goiás 00126/2009, oriundo do processo 07161/2009, do TCM Goiás, prestação de contas. Trata o presente caso de analisar o aspecto da regular tramitação, organização e regularização das contas referente à prestação de conta do governo do ano 2007, as quais ainda foram apreciadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Como já foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, existe regramento próprio para apreciação de tais contas, dada a sua relevância e importância no cenário municipal. Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do município por meio de apreciação das contas a serem prestadas pelo prefeito municipal, o que é feito anualmente. Artigo 131 da Constituição Federal, parágrafo 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º. Compete o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos municípios ou Conselho de Contas ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente tomador de contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Observamos que os ditames esculpidos no artigo 31 da Constituição Federal foram todos atendidos até este momento, pois existe parecer prévio, as contas foram colocadas à disposição da comunidade por 60 dias, conforme edital referido, portanto, até aqui houve atenção aos primados constitucionais. Inclusive, as contas foram exaustivamente analisadas pelos órgãos fracionários do Legislativo local, não restando qualquer dúvida da possibilidade de sua apreciação pelo plenário. Este o sucinto relatório aos entes preliminares a serem dirimidas. No caso em Textilha, as contas foram aprovadas em sede de recurso administrativo, já que o parecer resolução atestou o gasto efetivo em saúde, educação, além do equilíbrio das despesas. Existem elencadas 9 irregularidades, as quais, sob a ótica do Tribunal de Contas e com um olhar distante do que ocorreu na cidade, foram sanadas ou ressalvadas, reitera-se. Isso à luz do entendimento do Tribunal de Contas, sendo que, dentre elas, as principais dizem respeito a desequilíbrio financeiro entre receita e despesa, erro na contabilização de receitas ou despesa, ausência de tomada de providências quanto ativo realizável, sendo que a maioria dos itens e irregularidades foram sanadas com o envio de novos documentos ou informações. O item 5, despesa empenhada permanece a maior no total da receita arrecadada, gerando uma diferença de R$ 182.760,08, que não tem o condão por si só, desequilibrar as contas em virtude da receita atingir um montante de R$ 6.963.974,12. Contudo,
O fato de a receita ter atingido determinado patamar não significa que o valor de diferença tenha sido regularizado, ou seja, houve sim despesa maior que receita, o que configura irregularidade passível de ser apreciada, inclusive no ano de 2007. A importância de R$ 182.760,08 não pode ser considerada como ínfima ou irrisória. Essa situação precisa ser levada a efeito, apreciação com rigidez e equidade pelo plenário do Legislativo local. No corpo do parecer prévio, há a indicação de que o prefeito municipal teria juntado novos documentos capazes de comprovar a lisura de suas contas. Inclusive, é de se observar que, relativamente às contas de outros exercícios, sempre houve ausência de comprovação de plano da aplicação no mínimo em educação, situação que foi observada em quase todas as contas analisadas até este momento, o que causa inquietação do Legislativo, pois não seria possível que em todos os exercícios financeiros fosse repetido o mesmo erro na contabilização de despesas com educação. Isso aliado ao fato que no ano 2007 não havia plano de salários dos professores, o que gera implicações quanto à eficiência e desempenho do ensino público naquele exercício. Muitas outras situações apontadas pela equipe técnica dizem respeito à ausência de informações que somente foram apresentadas em meio eletrônico após a provocação do Tribunal de Contas, em ocasião e momentos de se apresentarem diligências. O que deve a Câmara de Vereadores analisar é o estado de satisfação da gestão no ano do exercício financeiro de 2007, ou seja, terceiro ano de governo do mandato 2005-2008, se as políticas públicas estavam sendo desenvolvidas a contento e existia um alto índice de desconfiança na gestão e um índice de presunção de legalidade e eficiência da gestão pública. Não houve nenhuma denúncia que desabonasse as contas, portanto, o que o legislador deve ter ciência é de que houve recurso, as contas foram aprovadas de plano, e ainda deve ser analisado o índice de evolução e satisfação com a gestão municipal naquele momento em específico. A competência para julgar as contas é da Câmara de Vereadores, dá a palavra final. Segundo, recurso extraordinário do STF, recurso extraordinário 729.744, de 2016. Deve ser observado o contraditório em ampla defesa, assegurando o direito ao gestor de se apresentar suas manifestações sinais, deve ser assegurado. Portanto, a conclusão dessa comissão fracionária é que os direitos constitucionais básicos do prestador de contas foram observados. O direito da sociedade em ter as contas analisadas com imparcialidade e com responsabilidade também foi observado, já que as contas ficaram sob apreciação da comunidade pelo prazo de 60 dias. Assim, em termos mais particulares, o parecer prévio pode ser definido como um documento que contém análise técnica e a priori formal feita pelo Tribunal de Contas do município sobre determinados aspectos das contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Análise essa que orientará o Poder Legislativo no julgamento dessas contas. Portanto, como o Poder Legislativo faz o julgamento sobre o parecer prévio, temos de convir que a análise que é feita é sobre o parecer tão somente, o que nele está contido. Elementos exteriores precisam ser analisados dentro do contexto e pela percepção real do que constam nos autos e principalmente dentro do município no ano exercício em que os fatos foram exteriorizados. Conclusão. Após avaliar todas as nuances e toda a linha de argumentos contida no parecer prévio, peça formal analisada por essa comissão, chegamos à conclusão de que as contas do governo referente ao exercício de 2007 estão aptas a serem julgadas, os elementos constantes indicam relevância jurídica e as nuances e análises apresentadas pela Corte de Contas podem ser mantidas ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas, pelo plenário da Câmara Municipal de Itaúsu, o único órgão com competência para julgar o mérito das contas prestadas. Este é o parecer que submetemos à elevada apreciação do plenário. Salão das sessões da Câmara Municipal, aos 25 dias do mês de setembro de 2003. Kênia Vicente Pedroso, membro. Aderlande Oliveira Silva, relator. Wesley Jean Luiz Pedrosa, membro. E Gilberto Fonseca Neto, membro. Terceiro parecer, presidente. Comissão Permanente de Fiscalização. Referência, parecer jurídico, ao parecer prévio TCM 04.100/2017, oriundo do processo 06.538/2016 do TCM Goiás. Responsabilidade, pelas contas, Prefeito Municipal de Itaúsu, gestão 2015, senhor Moacir Dias Barbosa. Relator, vereador Ardelande Oliveira Silva. Análise do aspecto constitucional do parecer prévio TCM Goiás 04.100/2017, oriundo do processo número 06.531/2016 do TCM Goiás, prestação de contas. Trata o presente caso de analisar o aspecto constitucional e fiscalizatório da prestação de contas de governo do ano 2015, as quais ainda foram apreciadas pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. Como já foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos,
existe regramento próprio para a apreciação de tais contas, dada a sua relevância e importância no cenário municipal. A Constituição Federal, no artigo 31, estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do município por meio da apreciação das contas a serem prestadas pelo prefeito municipal, o que é feito anualmente. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. O parecer prévio só deixará de prevalecer mediante decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Observando que os ditames esculpidos no artigo 31 da Constituição Federal foram todos atendidos até esse momento, pois existe parecer prévio, as contas foram colocadas à disposição da comunidade por 60 dias, conforme edital referido, portanto, até aqui houve atenção aos primados constitucionais. Este é o sucinto relatório. Ausentes preliminares a serem dirimidas, as contas foram aprovadas em fase de recurso interposto, com a juntada de documento mediante a apresentação de novos documentos e argumentos. Irregularidade 1. Cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa, no montante de R$ 77.787,72, conforme detalhamento da dívida ativa, DDA, sem comprovação do fato motivador. Ademais, o referido cancelamento não foi registrado contabilmente, conforme relatório analítico do ativo permanente. O recorrente apresentou alegações e as alegações não foram aceitas pela equipe técnica, mas foi julgado pelo conselheiro. Enfim, conclui-se que não há registro contábil a ser feito, pois o fato motivador do cancelamento não se trata de crédito prescrito, mas sim de ajustes técnicos no software da arrecadação do município, conforme supradescrito. Aferição dos contribuintes, número da inscrição de dívida ativa, até a data da inscrição e valores poderão ser verificados no relatório de detalhamento de dívida ativa constante do SICOM. Análise de mérito. Assim, esta especializada, via despacho 315/2017, folhas 20, solicitou ao recorrente de que fosse enviado o devido relatório contendo os créditos inscritos em dívida ativa e a correspondente reclassificação dos créditos a receber, ou nova inscrição em dívida ativa. Entretanto, conforme se vê no despacho número 20/99/2017, o prazo escoou sem que houvesse manifestação do recorrente. Dessa forma, verifica-se permanente a irregularidade apontada. Item 2. Inscrição de restos a pagar no processo no valor de 386 mil, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio. Análise de mérito. A alegação do chefe do governo não justifica a falha apresentada, uma vez que o fato de ter providenciado o pagamento de resto a pagar no exercício 2015, no exercício 2016, não o isenta de deixar disponibilidade suficiente em caixa para cobrir as tais obrigações, evitando desequilíbrio financeiro e, consequentemente, o comprometimento de receita do exercício seguinte. Informa-se que os restos a pagar liquidados no exercício 2015, na ordem de R$ 386.326,87, cuja disponibilidade financeira era de negativo R$ 10.717.886,97. Disponibilidade essa negativa, sendo assim insuficiente para cobrir tais despesas. Quanto à alegação de que o balanço geral do município obteve parecer pela aprovação com ressalva pelo mesmo fato, quanto à alegação de que o balanço geral do município de Silvânia, um exemplo que deram, processo 09007/2014, fase 2, obteve parecer pela aprovação com ressalva pelo mesmo fato ocorrido, essa especializada informa que o mesmo não se aplica ao balanço geral do município de Itaúsu, em apreço, uma vez que a prestação de contas do município de Silvânia, que é o exemplo, refere-se a 2013, onde, para os levantamentos das obrigações financeiras, levou-se em conta que era o primeiro ano de mandato e que o prefeito recebeu uma dívida referente a exercícios anteriores a seu mandato. Verifica-se também que a disponibilidade de caixa no município de Silvânia era de R$ 426.007,25 para uma inscrição de resto a pagar na ordem de R$ 92.429,30, diferente daqueles apresentados pelo município recorrido. Do exposto permanece a irregularidade. Da análise e ressalvas. Ressalvou-se o item 3, ressalvou-se o item 3, ressalvou, ou seja, foram aprovados, ressalvou-se o item 5 também, e o Tribunal de Contas aprovou as contas com essas ressalvas. Portanto, é de se notar que a irregularidade constante do balanço de 2015 foram insanáveis
Isso pela constatação da equipe técnica do Tribunal de Contas do município, bem como pelo Ministério Público do Tribunal de Contas. Dessa forma, considerando que toda a equipe técnica do Tribunal de Contas considerou graves motivos para a rejeição das contas, é necessário invocar os fundamentos do relator para divergir. Os fundamentos. Após a análise dos autos, o relator, após a análise dos autos, não acolhe o entendimento exposto pela Secretaria de Recursos, posteriormente referendado pelo Ministério Público de Contas, em seu parecer conclusivo, tendo em vista que discordo quanto à permanência do parecer pela rejeição das presentes contas, uma vez que as irregularidades apontadas no item 1 podem ser ressalvadas e irregularidades indicadas no item 2 podem ser sanadas. Dessa forma, viável que este Parlamento observe análise de forma crítica e responsável das motivações da irregularidade constante do Balanço Geral 2015, devendo analisar e votar com responsabilidade a cuidado, seja para rejeitar o entendimento do Tribunal de Contas do município que aprovou as contas. Portanto, e para assegurar o exercício constitucional do contraditório ampla defesa, é necessário. Mesmo assim, necessária para a efetivação dos direitos, que seja observado o artigo 5º, incisos 54 e 55, que ninguém pode ser privado da liberdade, seus bens sem o devido processo legal, e aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório de defesa com os meios e recursos inerentes. Conclusão. Após avaliar todas as nuances e toda a linha de argumentação contida no parecer prévio, peça formal analisada por essa comissão, chegamos à conclusão de que as contas de governo referentes ao exercício 2015 foram apreciadas pelo Tribunal de Contas, equipe técnica, Ministério Público de Contas e, finalmente, pelos conselheiros. E, nessa oportunidade, está sujeita à apreciação do Legislativo, que possui a decisão final sobre o assunto. O parecer, pois, é pela submissão de todo o processo ao crivo do soberano plenário da Câmara Municipal de Itaúsu para julgamento final do mérito. No mais, está preservada a integridade processual, garantias e direitos dos sujeitos envolvidos. Já quanto ao mérito das contas, compete à comissão específica opinar sobre elas, que é esta. Este é o parecer que submetendo levada à apreciação do plenário. Salão das Sessões, 25 de setembro de 2023. Kênia Vicente Pedroso, membro. Aderlan de Oliveira Silva, vereador relator. Wesley Jean Luiz Pedrosa, vereador membro. E Gilberto Fonseca Neto, vereador membro. Último parecer. Comissão Permanente de Fiscalização. Parecer jurídico ao parecer prévio TCM Goiás 00518-2015, oriundo do processo 06470-2015 do TCM Goiás. Responsabilidade pelas contas. Prefeito Municipal de Itaúsu, gestão ano 2014. Senhor Moacir Dias Barbosa. Relator, vereador Ardelan de Oliveira Silva. Natureza, análise do aspecto constitucional do parecer prévio TCM Goiás número 00518-2015, oriundo do processo número 06470-2015 TCM Goiás, prestação de contas. Trata o presente caso de analisar o aspecto constitucional da prestação de contas do governo do ano de 2014, as quais ainda foram apreciadas pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás. Como já foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça, Orçamento e Obras e Serviços Públicos, existe regramento próprio para apreciação de tais contas, dada a sua relevância e importância no cenário municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece a obrigatoriedade de fiscalização do município por meio da apreciação das contas a serem prestadas pelo prefeito municipal, o que é feito anualmente. Vejamos, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados ou dos municípios, ou dos conselhos ou Tribunais de Contas municipais, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, a qual poderá questionar-lhes legitimidade nos termos da lei. Observamos que os ditames esculpidos no artigo 31 da Constituição Federal foram todos atendidos até o momento, pois existe parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas foram colocadas à disposição por 60 dias, conforme edital referido. Portanto, até aqui houve atenção aos primários constitucionais. Este é o sucinto relatório. Ausentes preliminares e, no mérito, as contas foram aprovadas em fase de recurso interposto com a juntada de documentos mediante a apresentação de novos documentos que sanaram as seguintes irregularidades. 7.1. Relatório conclusivo da Comissão Especial designada para realizar o inventário anual dos bens e patrimônios não apresentados. Foi regularizado. Prestação de contas não publicada no site oficial do município, na internet, de forma permanente, conforme artigo 48 da Lei Complementar, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sanada. Irregularidade sanada.
Item 7.3. Relatórios exarados pelo controle interno não tratam dos assuntos relacionados no artigo 27, parágrafo 2º, inciso 23 da Instrução Normativa TCM 02/2014. Manifestação do chefe do Executivo foi de que o relatório exarado pelo controle interno diz não estar de acordo com a instrução. O controlador interno municipal diz que atendeu todos os itens previstos na instrução normativa dentro das ações praticadas no exercício. Solicita ainda que, caso esta secretaria constate a omissão de algum fato não citado no relatório, pede a gentileza que aponte especificamente qual seja para que seja sanado. E assim foi sanado. Procedimento de alienação de bens patrimoniais efetivado no exercício, considerado ilegal pela Secretaria de Licitações. Parecer também pela irregularidade. Manifestação do prefeito foi de que não há exigência da lei federal e que a lei municipal também não há previsão de que seja feito por comissão de licitação. Pede-se a releitura do processo de concorrência, número 01/2014, para confirmação e a consequente desconsideração desse item. Justificou ainda que não há qualquer legislação que obrigue o município a veicular na lei autorizativa da alienação de bens móveis a destinação do numerário recebido. Que a lei complementar, que a lei de responsabilidade fiscal no artigo 44 prevê, é que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Portanto, a lei apenas restringe a aplicação dos recursos em despesas correntes, sendo a destinação obrigatória do numerário feita para despesas de capital em geral. Contudo, seria redundante textualizar na lei municipal. Análise do mérito. Conforme parecer, a Secretaria de Licitações e Contrato, após análise dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo jurisdicionado, opinou pela irregularidade da alienação de bens imóveis, em vista da falta de indicação da destinação do numerário recebido, com a alienação do bem e a ausência de documentos essenciais para a instrução do certame, sendo eles ato de nomeação da comissão de avaliação, composta por profissionais da área de engenharia, conforme prevê a lei federal, laudo de avaliação com critérios e métodos objetivos. Portanto, a falta de comprovação da regularidade dos procedimentos de alienação dos bens imóveis levados a efeito, bem como a destinação do recurso apurado com a venda, prejudica a verificação das informações evidenciadas pelos serviços de contabilidade quanto à situação patrimonial do município, conforme o artigo 85 da Lei Federal 4.320/64, e também prejudica a apreciação dos resultados gerais do exercício apresentados na prestação de conta, falha não sanada, motivo pela rejeição das contas. Manifestação do Ministério Público. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 07.954/2015, as folhas 597, opinou pela aprovação com ressalva das contas e imputação de multa nos termos da análise da Secretaria de Contas. Segue abaixo a manifestação. Realizada a análise financeira, orçamentária, contábil e patrimonial pela Unidade Técnica do TCM Goiás, foi sugerida a rejeição dos presentes contas com ressalva da lei, como revela a leitura do certificado 1042/2015. Ancorado em tal exame de cunho eminentemente técnico e a bem da maior efetividade do exercício de controle externo, o Ministério Público de Contas opina pela rejeição das presentes contas, postula no sentido de que essa Corte de Contas incremente suas ações para possibilitar a realização de inspeção voluntária nas unidades jurisdicionadas, inclusive no município em foco, com base no estabelecido pelo artigo 121, parágrafo 1º da Resolução Normativa 007/2018. Portanto, é de se notar que as irregularidades constantes do Balanço Geral 2014 foram insanáveis, isto pela constatação da equipe técnica do Tribunal de Contas do município, bem como pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Dessa forma, e considerando que toda a equipe técnica do Tribunal considerou grave com motivo para a rejeição das contas, é necessário invocar os fundamentos do relator para divergir. O relator divergiu e aprovou as contas. Os fundamentos foram os seguintes. Após a análise dos autos, não acolho o entendimento exposto pela Secretaria de Recursos, posteriormente referendado pelo Ministério Público de Contas em seu parecer conclusivo, tendo em vista que discordo quanto à permanência do parecer pela rejeição das presentes contas, uma vez que a irregularidade apontada no item 1 pode ser ressalvada e a irregularidade indicada no item 2 pode ser sanada. Dessa forma, viável que este Parlamento observe e analise de forma crítica e responsável as motivações das irregularidades constantes do Balanço Geral 2015, devendo analisar e votar com responsabilidade e acuidade, seja para aprovar ou para rejeitar o entendimento do Tribunal de Contas. O direito ao contraditório e ampla defesa
devem ser observados, conforme o artigo 5º, incisos 54 e 55. Ninguém será privado de sua liberdade de seus bens, sem o devido processo legal, e aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório pela defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, como o Poder Legislativo faz o julgamento sob parecer prévio, temos de convir que a análise é feita tão somente sobre o aspecto formal, o que nele está contido. Elementos exteriores precisam ser analisados dentro do contexto e pela percepção real do que constam nos autos e da realidade vivenciada na comunidade naquele período. Conclusão. Após avaliar todas as nuances e toda a linha de argumentos contido no parecer prévio, peça formal analisada por essa comissão, chegamos à conclusão de que as contas do governo referente ao exercício financeiro de 2014 foram apreciadas pelo Tribunal de Contas, equipe técnica, Ministério Público e, finalmente, pelos conselheiros. E, nessa oportunidade, está sujeita à apreciação do Legislativo local, que possui a decisão final sobre o assunto. O parecer, pois, é pela submissão de todo o processado ao crivo soberano plenário da Câmara Municipal Tal Sul para julgamento do mérito final. No mais, está preservada a integralidade processual, garantias e direitos dos sujeitos envolvidos. Já quanto ao mérito das contas, compete à comissão específica opinar sobre elas. Este é o parecer que submete a elevada apreciação do plenário. Salão das sessões da Câmara Municipal Tal Sul, 25 dias do mês de setembro de 2023. Kênia Vicente Pedroso, vereadora membro, Aderlândia Oliveira Silva, vereador relator, Wesley Jean Luiz Pedrosa, vereador membro, e Gilberto Fonseca Neto, vereador membro. Lido ao expediente do dia, presidente. Pode votar? Declaro encerrado o expediente do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do projeto de lei legislativo número 007/2023. Em segunda votação do projeto de lei legislativo número 007/2023. Aqueles que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Discussão do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 319/2010, oriundo do processo número 1176/09. Do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2006, do ex-prefeito Dr. Alvilmar. Em única votação do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 319/2010, oriundo do processo número 1176/09, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2006, do ex-prefeito Dr. Alvilmar. Aprovado. Discussão do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 126/2009, oriundo do processo número 7161/09, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2007, do ex-prefeito Dr. Alvilmar. Em única votação do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 126/2009, oriundo do processo número 7161/09, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2007, do ex-prefeito Dr. Alvilmar. Aprovado. Discussão do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 518/2015, oriundo do processo número 6.470/2015, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2014, do ex-prefeito Moacir Dias Barbosa Tulim.
Em única votação do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 518/2015, oriundo do processo número 6.470/2015 do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2014 do ex-prefeito Moacir Dias Barbosa Tulim. Aprovado. Discussão do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM Goiás, número 4.100/2017, oriundo do processo número 6.538/2016, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2015 do ex-prefeito Moacir Dias Barbosa Tulim. Em única votação do parecer da Comissão de Fiscalização do parecer prévio do TCM/Goiás, número 4.100/2017, oriundo do processo número 6.538/2016, do TCM Goiás, das contas de gestão do ano de 2015 do ex-prefeito Moacir Dias Barbosa Tulim. Aprovado. Discussão do requerimento número 099/2023. Em única votação do requerimento 99/2023, aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrada a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio. Vereador Luizinho. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, Fernando, cumprimentar os demais vereadores, meus pares. Quero cumprimentar o doutor Fernando, o Guinho. Quero aqui cumprimentar todos que nos acompanham através da live, do Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer os demais vereadores por ter aprovado o meu requerimento 099, onde eu venho fazer um pedido de grande relevância aos nossos atletas mirim. Apenas aqui, fazendo uma correção no requerimento, que, na verdade, os nossos atletas, eles treinam no sintético. E o sintético é um campo pequeno. E todas as partidas que os nossos atletas mirim vai, né, realizar jogos, eles faz no jogo no campo grande, e isso dá uma dificuldade muito grande na sincronização entre eles, pois eles são acostumados a jogar mais em conjunto, e isso, né, acaba afetando o desenvolvimento de cada atleta. Então, eu sempre acompanho, porque o meu filho também, né, joga nesse futebol, no sub-10, eu vejo essa dificuldade quando eles têm que, né, disputar uma partida em campo grande, e isso traz para eles um transtorno grande, que acaba tendo a derrota, e isso é inaceitável para eles, por mais que eles lutam bastante na sua vitória. Então, eu venho aqui pedir, através desse requerimento, contar com a sensibilidade do nosso secretário de esporte e também a sensibilidade da compreensão do nosso prefeito.
por outro lado, como foi falado aqui no requerimento, os pais que acompanham os seus atletas, né, não tem um estacionamento, até agora não foi tomado nenhuma providência, e isso traz transtorno e corre o perigo de ser multado novamente naquela rodovia 154. E também o fluxo de caminhão, né? Então, espero que esse requerimento seja aceito ao nosso Poder Executivo, que possa, né, transferir para o estádio municipal. E quero aqui também aproveitar o meu momento aqui na tribuna, fazer um reforço ao meu requerimento 068 na região da Abóbora, né? Aquela região, a gente sabe que é uma região que é do município de Umas, mas todos os moradores são, né, contribuinte e eleitor do nosso município. Ali se encontra um mataburro que até o momento não foi feito encabeçamento. As madeiras já foi tirado, então espero a compreensão do nosso secretário e a compreensão do nosso prefeito que possa realizar essa obra que já tem um tempo que nós já pedimos. No mais, eu quero agradecer a todos. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Vereador Colemar. Boa noite a todos, cumprimento meus pares, em nome do presidente. Só quero deixar aqui uma moção de pesar a uma funcionária da prefeitura, a Kênia Bernardes, que hoje perdeu sua mãe. Passando meus sinceros sentimentos a ela e toda a sua família. Muito obrigado, presidente. Vereador Wesley. Vereador Betão. Vereador Seninha. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os nobres pares. Quero aqui, Luizinho, parabenizar pelo requerimento de grande importância. Também olhar, vocês que são pais, o treinador não está indo, de vez em quando não está indo treinar, não. Às vezes tem até pais que estão dando treino. Isso nós temos que reforçar e olhar que é perigoso. Às vezes um menino quebra uma perna aí, quem vai ser o responsável? Eu acho que nós temos que olhar isso. Muito obrigado, todos tenham uma boa noite. Keila, é a mãe da Keila. Keila é a irmã do Mano César, do César da padaria. Senhor presidente, eu queria aqui pedir desculpa também pelo falecimento da dona Neném, né? Mãe de um grande amigo meu, Luiz, a Nirlene, o Silvio. Quero externar aqui os meus sinceros sentimentos
a toda a família e também a nossa colega, né, nossa amiga Keila, pelo ocorrido agora, pelo falecimento de sua mãe. Que Deus possa, né, dar todo o conforto nesse momento difícil e momento de muita dor. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos. Quero aqui também deixar meus sentimentos para a nossa amiga Keila, né, da saúde. Que Deus venha confortar toda a sua família. Quero aqui convocar os colegas vereadores para a próxima sessão, será realizada aqui na Câmara, dia 3 de outubro, às 19h30. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.